Então, bem-vindos, bem-vindos aqui no nosso terceiro encontro desse Yoga para Todos, onde a gente está passando pelas nossas camadas e podendo olhar com um pouquinho mais de atenção e compreender também mais a fundo o que é realmente, né, o caminho do yoga, assim, quando o yoga divide os corpos para poder mergulhar e aprofundar em cada um desses instrumentos, para então poder cada vez mais acessar o campo onde tudo isso se manifesta. Então, no nosso primeiro encontro, nós passamos pelo corpo físico, demos uma olhada nas nossas articulações, nas sensações do corpo, porque o corpo fala, corpo templo, né, que está registrado todo o nosso passado, nosso presente aqui agora e também o nosso futuro, né? Nesse corpo que se expressa e que vive a vida, experimenta a vida. Depois passamos pelo corpo vento, o corpo que sustenta esse corpo físico, corpo da energia, onde as emoções acontecem, onde o fogo se manifesta, onde as águas fluem e as emoções no turbilhão das ondas. A gente vive nessas ondas que sobe, fica sereno, depois intensifica de novo. E cada um desses corpos é uma delícia a gente poder mergulhar e se ir reconhecendo como eles operam em nós e principalmente como eles se transformam à medida em que a gente observa e atua sobre eles. E hoje nós vamos falar desse corpo mental, esse corpo que pulsa intensamente nesse momento da história da humanidade, e que nesse campo da mente em que estamos todos inseridos, lembrando que tudo que acontece fora acontece dentro, e tudo que acontece dentro acontece fora. Então, nós estamos mergulhados nesse campo mental de muitas oscilações. Hoje nós estamos vendo esse grande número de doenças emocionais, psicológicas, neurológicas acontecendo, tudo que brotando do aspecto mental. Então, o yoga milenar, há 7.000 anos atrás, já falava, principalmente quando Patanjali traz, yoga é Chitta Vritti Nirodha, yoga é a estabilização das ondas da mente. Então, é bem diferente de parar a mente, parar o campo da mente, mas sim estabilizar o campo da mente, harmonizar o campo da mente. Então, reconhecendo um pouquinho assim, né, desse movimento, desse campo mental, só para que a gente possa perceber que existem camadas nesse campo mental. A camada mais superficial e mais fácil é essa do nosso dia a dia, essa da resposta imediata, essa que julga o tempo todo, essa que fica lá dentro, eu gosto, não gosto, eu quero, não quero, não é, né? E que fica esse blablazinho e que muitas vezes as pessoas trazem, tem uma vozinha do bem, tem uma vozinha do mal, né? Tem uma vozinha que intensifica, que é otimista e tem uma vozinha que é pessimista, né? Então esse é o nosso campo da vigília, é o campo mais superficial da mente. Quando a gente mergulha e atravessa essas ondas, que são várias ondas, e fica o dia todo oscilando, a gente encontra um campo mais sereno, um campo que as respostas não são imediatas, mas sim existe um campo maior, para que a resposta possa emergir desse campo maior. É como se fosse o mar mesmo, trazendo essa analogia, né? Ou quando a gente olha para o mar, para o oceano, na superfície existem ondas, às vezes está muito forte, está muito fraco, está mais calmo, mas são várias ondinhas, às vezes ondas fortes, diversos jeitos. E quando a gente mergulha por essa superfície, a gente adentra o oceano, embaixo ainda existem as ondas, mas as ondas, elas se misturam no campo maior, elas não interferem tanto no campo maior, porque
que elas ficam na superfície. Então, quando falamos sobre a mente, quando estudamos sobre o campo mental, nós percebemos imediatamente, né, esse reconhecimento de que existem essas oscilações, esse campo operando o tempo todo. Quando a gente dorme é outra história, né? Essa mente desliga, essa mente que opera no dia a dia e desliga, a mente da vigília, mas ao longo do dia ela operando o tempo todo e raras as vezes, e é isso que o yoga vai cultivar, em que esse campo maior possa se apresentar, possa dar suporte para essa mente que oscila e que em ondas constantemente. Então, é por esse caminho, a gente vai fazer algumas experiências para reconhecer isso, né, para trazer isso, e depois a gente vai entrar um pouco no aspecto da meditação, que a meditação é o instrumento usado para estudar e harmonizar a mente no campo do yoga, né, e poder acessar outros lugares, é um mergulho mais profundo. Então, vou pedir para vocês terem em mãos aí um caderno e um lápis. Esteja aí com você, que a gente vai precisar aí nessa nossa experiência, nessa nossa prática de investigação e utilização da mente. Então, esteja aí com ela. E então, eu acho que também vou trazer uma ilustração assim, bem importante, para que antes da gente entrar nessa prática, a gente reconhecer quais são as camadas, sim, da superfície até o mais profundo, mas quais são as características da mente, por onde ela percorre. Então, a gente pode, no yoga, a gente define essas características. E, assim, uma das que a gente opera constantemente, que é muito potente e que a gente alimenta sem reconhecer que está alimentando, é a nossa mente imaginativa. A mente imaginativa eu vou falar aqui e você identifica onde ela está em você. Então, eu te digo assim, não pensa num elefante branco ou num coelho de bolinha rosa. Não pensa num coelho de bolinha rosa. E aí você vê o que acontece no seu campo mental e aonde, né? Percebendo que esse campo mental, ele não é só físico, ele não está apertado como o corpo-templo, ele tem um campo maior. Pode aparecer aqui, na frente, atrás, né? Em diversos lugares. Então, o campo da mente imaginativa é ampla. Então, quando você reconhece e começa a criar algo com esse coelho de bolinha rosa, esse coelho de bolinha rosa, ele traz para você um presente na sua mão. E ele para na sua frente, você olha para ele te traz algumas palavras, e você pega esse presente, e quando você abre, o que tem dentro desse presente? O que tem? Isso é uma imaginação sua, o que tem dentro desse presente? Então, essa mente imaginativa é uma das mentes em que nós mais alimentamos no nosso dia a dia, porque ela tem esse poder, ela tem essa força e ela tem a capacidade de criar e criar e criar histórias e mais histórias para a nossa vida. É assim como, por exemplo, a gente acredita que uma pessoa, né, não gosta da gente e a gente fica com aquilo na nossa mente, daí quando a pessoa chega, a pessoa nem viu a gente e a gente está com ela por aqui porque ela interferiu, ela não gosta de mim, ela fala mal de mim. Toda a capacidade que a gente tem de usar a nossa imaginação para trazer desequilíbrio. Por quê? Nós pegamos um pensamento, um dizer muito conhecido, né? Que o pensamento tem a força que nós damos para ele. Então, se a gente usa a mente imaginativa para algo e que realmente a gente acredita que isso seja verdade, nós vamos acreditar. E todo o nosso corpo físico vai responder a essa imaginação. Todo o nosso corpo emocional, nosso corpo de vento, vai responder a essa imaginação.
Então, se eu imagino se aqui onde eu estou vai aparecer um monstro ali, ali logo atrás da coluna, e eu começo a ficar com essa ideia, e de repente eu já começo até a ver um monstro verde, e que tem a sua língua, a sua cara cheia de unhas, eu começo a imaginar isso, e ele nem está ali, mas eu já começo a ter sensações de medo, o meu corpo físico já começa a responder para esse medo, gerar um fluxo sanguíneo, minhas pernas já começam a estar prontas para correr e eu, em 2 minutos, vou sair correndo daqui, né? Porque o meu pensamento imaginativo criou essa história e acreditou nele à medida em que eu permaneço apegado a ele, dando alimento para essa imaginação. Então, você vai identificando aí em você esses aspectos que acontecem, que o estudo vai trazendo esses detalhes, né? Nós temos também a mente de memória. Mente de memória. Você pode trazer para a sua memória momentos de alegria, momentos de tristeza. Quando você traz esse momento de alegria, de tristeza, imediatamente o corpo físico responde a ele. O corpo de energia e de emoção responde a ele. E isso começa a virar um sentimento. Então, na nossa mente, no nosso campo mental, uma memória surge e isso desencadeia uma série de efeitos químicos, biológicos e emocionais no nosso corpo. É assim que funciona, é o padrão funcional. Então, a memória ela é gostosa também, ela é boa para trazer determinados momentos, mas também não podemos ficar vivendo no campo da memória, porque a memória perde a mente lúcida, a mente do presente. Mais algum momento de exemplo? Por exemplo, você pode ter vivido determinadas situações na sua vida em que uma situação externa na sua vida, uma situação externa, acontece alguma coisa assim forte, em que você tem uma interpretação sobre aquilo. Por exemplo, não vou dar exemplo porque você vai pensar na sua vida, você vai reconhecer na sua vida. Então, uma situação externa em que você tem um julgamento sobre aquilo. E quando você se aproxima da situação e você conversa com as pessoas envolvidas com a situação, você vê que não é nada daquilo que você estava pensando, que é uma história totalmente diferente. Então, isso é uma mente que errônea, uma mente que julga e que critica a partir dos seus parâmetros, da sua memória, da sua história, mas que não tem a clareza do momento presente. Então, a gente opera nisso também muitas e muitas vezes durante o dia. E depois, nós temos também uma mente clara, né? Uma mente que reconhece, uma mente presente, uma mente objetiva, que participa desse mesmo movimento externo, porém, ela não critica, não julga, não cria histórias antes de estar totalmente envolvida na história. Então, essa mente lúcida, ela se aproxima da situação, ela reconhece a situação e, então, a partir desse reconhecimento, ela se posiciona. Isso é um dos aspectos da presença, o momento em que a mente está aberta, o momento em que a mente está limpa, um campo mais limpo para poder a realidade do momento se apresentar e então compreendermos. Essa é a mente do discernimento, a mente da clareza objetiva, do foco. E temos também, né, um outro aspecto mental, que é o momento da sonolência, o momento do descanso, o momento do sono e do sonho, o momento em que a mente diária da vigília se desliga e a gente entra em outro campo mais amplo também, mergulha num estado mais profundo do nosso inconsciente e por aí caminhamos. Porém, então, a gente sabendo que temos esses aspectos mentais, agora a gente vai identificar um pouquinho mais, né? Assim, trazer para a nossa realidade isso. Então, eu vou convidar
você. A gente vai fazer essas pequenas práticas para elucidar e trazer essas características. Então, vou convidar para a gente ficar em pé. Então, em pé, todo mundo, então você fica em pé com as pernas paralelas ao chão, os braços soltos. Observa se você tem espaço, ó, para girar com os braços estendidos, sem bater em nada. Observa se você tem esse espaço. Então, deixa os braços soltos. Fecha um pouquinho os seus olhos, só para sentir onde você está, em pé, onde você está. Abre, então, seus olhos, com os olhos abertos. Eleva o seu braço direito até a altura do seu ombro. Aponta o indicador lá para frente. Aponta mesmo, ó. Sim, né? Aponta o indicador lá para frente. Então, olha para a ponta do seu indicador e agora você vai torcer para o seu lado direito. Se você levantou o braço direito, você vai torcer o braço direito sem perder o olhar na ponta do dedo. E vai o máximo, mas vai o máximo mesmo, né? Deixa os pés fixos no chão, mas flexiona um pouquinho os joelhos e vai o máximo que você pode. E quando você torcer o máximo, você olha a direção que o seu dedo está apontando. Marca esse ponto, além do dedo, lá para frente, na parede. Marca até onde você chegou. Marca. E agora você volta. Desce os braços. Fecha os olhos. E mentalmente você vai fazer o mesmo exercício. Então, com os olhos fechados, eu vou te guiar e você vai fazer mentalmente. Com os olhos fechados, você eleva o mesmo braço até a altura do ombro. Com os olhos fechados, imaginando, você torce, levando o seu braço direito ou o outro braço até o ponto. E na sua imaginação, você ultrapassa o ponto em que você foi. Ultrapassa, na imaginação. Lembra daquele pontinho que você marcou? Então, vai mais além, mais além. Aí volta na imaginação, volta no corpo, solta os braços, abre os olhos e agora vai de novo. Eleva o braço, o mesmo braço, torce, 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 torce e veja se você ultrapassou aquele ponto inicial em que você tinha marcado. Então, se você não entendeu esse exercício, depois você faz de novo. Faz uma vez com os olhos abertos, volta, faz uma vez com os olhos fechados, imaginando, e agora você compreende ainda mais nesse pequeno e simples exercício, né? Esse pequeno exercício de mindfulness, que é um dos trabalhos que eu faço também, maravilhoso, que mindfulness é yoga. Então, você percebe que a sua mente tem a capacidade de te levar além do seu limite. Então, mais uma vez, deixando bem claro que o pensamento tem a força que nós damos para ele. Se você não compreendeu, faz de novo e você vai verificando, e pode fazer várias e várias vezes, que você vai verificar que após a primeira vez, quando você fizer com a mente e depois fazer novamente, com certeza você avançou bem mais, né? Então, agora eu vou pedir para você pegar o seu caderno e o seu lápis, e um outro campo mental de treino dos aspectos mentais. Você vai fazer a escrita catártica. Então, como que ela consiste? Eu vou tocar o sino e você vai começar a escrever.
Mas você não vai escrever pensando se isso está ficando um texto bonito, ou que você quer escrever isso com aquilo, que isso está ficando com sentido, essa frase tem que continuar com a outra. Não. Você vai deixar que tudo que apareça na sua mente, tudo que apareça na sua mente, imagem, pensamento, memória, vá colocando. Sem pausa, não pode parar. Se por acaso você parou, é porque você está identificando com o campo mental. Aí você respira fundo e continua, e continua, e continua, e deixa vir, atravessar. Uma coisa vai atravessando a outra, vai atravessando a outra, você vai escrevendo, você vai escrevendo, você vai escrevendo. Até eu tocar o sino e você observar como a sua mente opera. Então, caderno e lápis na mão. Antes de começar, feche um pouquinho os olhos, já cuidando para que você seja leal com você mesmo e você não pense o que você vai escrever, mas sim que você sinta o seu corpo alinhado, que você sinta a sua respiração, sente a sua respiração. E então, quando eu tocar o sino, você começa. E então, você começa. Começa a escrever no papel, sem parar. Continua. Vou te dar um tempo. Vai escrevendo. Sem ponto, sem vírgula, sem fazer raciocínio, sem querer escrever um texto lindo, uma poesia. Só vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Você dando vazão para os aspectos mentais. Seja qual for, você já vai treinando nesse momento a não se apegar a nenhum aspecto, a não pegar o fio de um pensamento e ficar pensando sobre ele. Só vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Se travou, respira fundo e já começa de novo a identificar, porque às vezes pode estar bem nítido o campo mental, mas muitas vezes também ele pode estar sorrateiro, lá no fundinho, com uma vozinha mais baixinha, não tão nítida. Então, você está aí com a sua percepção acesa como um farol, virando por todos os lados dentro do seu campo mental, observando, vigiando e trazendo para o papel. Mais um pouquinho. Escreve, 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 escreve. E então, vou tocar o sino e você para. Simplesmente você para. Não precisa ler, não precisa ler, né? Você, se for possível, aí para você, nessa sua folha, você tira a folha e amassa. E amassa. Amassa, amassa, desapega. E aqui a gente começa um outro treino muito poderoso e fundamental e essencial, milenar, em que o yoga aponta a desidentificação com os aspectos mentais. Então, você amassa, 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 amassa e depois solta, joga, joga, joga longe, joga longe. Muito bom. Respirando fundo, então, identificando esses movimentos que você está fazendo.
E agora, então, a gente vai para um movimento, né? Utilizando isso que a gente fez, que é uma prática aí tradicional e fundamental, que é o yoga. Não existe yoga dentro da tradição se não houver meditação. Tudo, absolutamente tudo em que fazemos com o corpo durante a prática de yoga é para que nós possamos encontrar essa posição sentada, com as pernas cruzadas, de uma forma confortável e firme. Então, encontre agora essa posição. Se você estiver na cadeira, tudo bem, faça na sua cadeira. Apoie as suas mãos sobre os seus joelhos. Bom, antes mesmo, se você tiver alguma necessidade agora de movimentar um pouco, fazer uma torção, espreguiçar um pouco, você faz, né? Ouve o seu corpo. Lembra que então a gente fez isso no primeiro encontro, ouvindo o corpo, e agora usando o instrumento do corpo para ir mais para dentro, para ir para esse mergulho. Então, quando você puder, com a palma das mãos sobre os joelhos, você fecha os seus olhos e respira profundo. Essa primeira respiração profunda, focando na exalação, você vai ajustar o seu corpo, estabilizar o seu corpo. Permitir um maior benefício, o conforto dentro de si. Pensa um pouquinho nisso. Conforto dentro de si. Então, você usa o que for necessário. Almofada, coloca as pernas como for melhor, a cabeça, faz todos os ajustes e encaixes no corpo, usando a estrutura física para encontrar conforto. Respira conforto e expira estabilidade. Inspira conforto e expira estabilidade. Após adquirir essa estabilidade no corpo, você libera a ação na sua respiração. E você encontra dentro de você, como se fosse aquele farol, um lugar que observa, separado do campo da sua mente. Vamos identificar esse lugar. Com os olhos fechados, a respiração livre, você vai trazer para o campo da mente uma flor. Qualquer flor, qualquer flor. Talvez essa flor venha junto com alguma pessoa, com alguma imagem de algum momento. Como ela vier, não tem problema. Só olha para isso. Perceba a cor da flor, as pétalas. E identifica com os olhos fechados a real localização que surge essa flor. Se for possível, se for possível. Então, você identifica o campo mental. Agora, a partir dessa flor, surge o pássaro. Um pássaro branco voando no céu. Onde ele surge? Onde ele surge? Veja, veja. A partir desse pássaro branco, surge então um lindo e maravilhoso pôr do sol. Veja qual é o seu pôr do sol desse momento, como você vê, local,
temperatura. E então agora, identificando internamente o lugar que é separado da imagem. Vamos fazer mais uma para você se firmar nesse lugar. Traz um momento da sua vida que você estava totalmente feliz. Encontra esse momento na sua memória, que você estava feliz, feliz. Você se vê sorrindo, se tiver as pessoas, você vê também. Você sente essa felicidade no corpo, mas você reconhece como se você estivesse assistindo um cinema. Tem uma tela onde tudo está sendo visto, onde essas imagens surgem, e você assistindo, assiste. E então agora respira fundo e na exalação, pelas narinas, mas como se você estivesse soprando, assim, todas essas imagens vão se dissolvendo, como se elas fossem explodindo, assim, explodindo. Vai se dissolvendo no campo da mente, vai se dissolvendo. E você respira fundo e foca na exalação quantas vezes for necessário para que essas imagens possam dissolver. A imagem da flor, do pássaro, do sol, do contentamento. E se alguma persistir, respira fundo e visualiza essa imagem se dissolvendo, explodindo nesse campo. Então, agora você libera a ação na sua respiração. A partir desse mesmo lugar que observa os pensamentos, as imagens, você observa a sua respiração. Só observa. Só observa. E à medida em que você ancora e percebe esse lugar de observador, como assistindo a um cinema, a tela desse cinema é o campo da sua mente, você fica observando essa tela, esse campo. Se algum pensamento, imagem, memória, julgamento, preocupação, passado, futuro, qualquer coisa surgir no campo da mente, você percebe de onde ele vem, de que lugar ele vem. E você exala, soltando e deixando ir, deixando desaparecer. Deixando desaparecer, como uma nuvem, que de repente você vê a nuvem no céu, tem uma forma, e à medida que você permanece olhando essa nuvem, o vento vai dissolvendo essa forma. Então, você nesse momento treina o observador, o estudo do campo da mente e a desidentificação. A desidentificação. Você apenas se conhece e deixa como uma nuvem se dissolver. Vamos treinar um pouquinho, sustentando o corpo, conforto, estabilidade.
sustentando internamente um lugar de observador, de testemunho, e colocando como guardião do campo da sua mente. Reconhecendo essa tela, esse campo, algum momento que surge algo, assoprando, desidentificando e ficando aí como observador. Sim, eu estou aqui, sim, eu estou presente. Sustentamos essa técnica por alguns instantes de reconhecimento dos aspectos mentais e desidentificação. Desapego. Ficamos. E você pode reconhecer, e se porventura você se identificar com algum aspecto, essa identificação com o pensamento, com as ondas da mente, vai lhe tirar desse lugar. Provavelmente você tem que fazer uma ligação, mandar uma mensagem, fazer algo, mas sustenta ainda por alguns instantes, só sabendo que sim, você vai fazer. Mas agora, nesse momento, eu estou me auto-estudando, auto-reconhecendo, auto-cuidado. Meditação é autocuidado para então vir a autorrevelação. Yoga é Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a estabilização das ondas da mente. Observando. As coisas externas podem estar acontecendo, mas você cultiva o observador, reconhecendo e sustentando. Sim, eu estou aqui. Então, respira fundo, respira fundo, abre os olhos, toca seu rosto, seu corpo e olha para o seu lado, olha para o lugar que você está, olha e percebe se nesse breve momento em que você traz reconhecimento e estabilização para os aspectos mentais, se tem um olhar diferente, se tem uma sensação diferente, se tem presença. Estabilizar as ondas da mente é trazer o estado de presença do aqui, agora. Então, unindo as nossas mãos aí frente ao coração, fecha um pouquinho os seus olhos.
reverenciando o corpo-templo, que permite essa experiência da vida, reverenciando o corpo-vento, que sustenta e que é a vida em nós, reverenciando toda a capacidade mental que nos diferencia do animal, respirando fundo nesse estado de presença de sim, eu estou aqui e testemunho a vida acontecendo e atravessando em mim. Arion, Arion, grata pela presença, grata pela escolha e continuamos na prática, na prática. E amanhã a gente integra isso tudo. Corpo-tempo, corpo-vento, corpo-mente, na integração do que realmente somos, seres divinos. Namastê, namastê, namastê. Muito grata. Muito obrigada. Bom dia.